E aí, pessoal, tudo bem? Quando a gente pensa no Brasil, logo vem à mente sol, praia, carnaval, né? Mas e se eu te dissesse que por trás de toda essa alegria, nosso país esconde alguns dos lugares mais assombrados do mundo? Hoje, eu vou te levar numa viagem pelas 5 cidades mais mal assombradas do Brasil. Prepara coragem, porque essa jornada vai ser de arrepiar. Vamos começar pelo topo da nossa lista, em quinto lugar, com uma cidade que carrega cicatrizes de um passado terrível. Barbacena, em Minas Gerais. O motivo? O Hospital Colônia de Barbacena. Esse lugar, que um dia foi o maior hospício do Brasil, ficou conhecido como o Holocausto Brasileiro. Milhares de pessoas foram enviadas para lá, muitas vezes sem diagnóstico de doença mental, e viveram em condições desumanas. Estima-se que mais de 60 mil pessoas morreram entre seus muros por fome, frio e maus tratos. Hoje, o local é o Museu da Loucura, mas os relatos continuam. Visitantes e funcionários dizem ouvir sussurros, gritos e lamentos ecoando pelos corredores vazios. Dizem que são as almas dos pacientes que nunca encontraram paz. É uma energia pesada, um lembrete sombrio de uma história que nunca deve ser esquecida. A sensação é de que as paredes ainda guardam o sofrimento de todos que passaram por ali. Subindo no nosso ranking, em quarto lugar, chegamos à ensolarada e histórica Salvador, na Bahia. Mas não se engane pelo pelourinho colorido. Salvador tem um lado sombrio que mora em seus casarões antigos. O lugar mais famoso é o Solar das Sete Mortes. Além da conta que, no século XVIII, um padre foi assassinado ali. E depois dele, outras 6 pessoas, incluindo o mandante do crime. O casarão ficou conhecido como um lugar de tragédia e assombrações. Moradores locais evitam passar na frente à noite, jurando ver vultos nas janelas e ouvir ruídos inexplicáveis. E não para por aí. O Mercado Modelo, um dos pontos turísticos mais famosos, também tem seus segredos, construído sobre as antigas adegas da alfândega, onde escravos eram mantidos e castigados. Dizem que seus túneis subterrâneos são assombrados. Há relatos de correntes se arrastando e vozes vindas do subsolo. É como se a história da cidade se recusasse a descansar em paz. Agora, vamos para o estado de São Paulo, mas não para a capital ainda. Nosso terceiro lugar é um vilarejo que parece ter parado no tempo. Paranapiacaba, construída por ingleses no século XIX para abrigar os operários da ferrovia Santos Jundiaí. A vila é quase sempre coberta por uma neblina densa e misteriosa, o que já cria um cenário de filme de terror. Os moradores contam histórias de fantasmas por toda parte. Dizem que os espíritos dos antigos operários ainda vagam pelas ruas e que o fantasma do Engon Hero-Chef, que se jogou da Torre do Relógio, assombra o local. Mas a lenda mais famosa é a do trem fantasma. Dizem que, em noites de neblina espessa, um trem antigo, que não pertence a nenhuma linha atual, pode ser visto passando silenciosamente pelos trilhos, com luzes fracas e figuras sombrias em suas janelas. Imagina estar lá no meio do nevoeiro e dar de cara com isso. Paranapiacaba é um prato cheio para quem busca o inexplicável. Chegamos ao nosso segundo lugar e voltamos para a Selva de Pedra, a cidade de São Paulo. Uma metrópole gigantesca, palco de inúmeras histórias, inclusive das mais trágicas. 2 locais concentram a fama de mal-assombrados. O primeiro é o edifício Joelma. Em 1974, um incêndio terrível tirou a vida de quase 200 pessoas. Uma das histórias mais marcantes é a das 13 almas, 13 pessoas que morreram presas em um elevador, tentando escapar e cujos corpos nunca puderam ser identificados. Elas foram enterradas lado a lado e seus túmulos se tornaram um local de peregrinação. Dizem que os espíritos delas ainda vagam pelo edifício reconstruído. E muitos que trabalham lá relatam sensações estranhas, vozes e vultos. O outro ponto é o castelinho da Rua Apa. Em 1937, um crime brutal chocou a cidade. 3 membros da mesma família foram encontrados mortos a tiros, um mistério que nunca foi totalmente solucionado. O castelinho ficou abandonado por décadas, virando ruína
e alimentando lendas de que os espíritos da família assombravam o local. E, finalmente, chegamos à cidade considerada a mais assombrada do Brasil, Recife, em Pernambuco. A capital pernambucana é um verdadeiro caldeirão de lendas urbanas, uma mais arrepiante que a outra. Quem nunca ouviu falar da perna cabeluda? Uma perna grotesca e peluda que, diz a lenda, sai à noite para chutar e atacar quem cruza seu caminho. É uma lenda tão forte que virou parte do folclore local. Outra história famosa é a da emparedada da Rua Nova. Conta a história de uma jovem que, no século XIX, foi emparedada viva pelo próprio pai, em um dos sobrados da rua após engravidar fora do casamento. Dizem que seu fantasma ainda chora e lamenta seu destino cruel, e que seus gemidos podem ser ouvidos à noite. E tem também a comadre Fulozinha, uma figura do folclore que protege a mata, mas que também pode ser travessa e assustadora, confundindo quem entra em seus domínios. Com tantas lendas e relatos, Recife ganha, com mérito, o título de capital brasileira do assombro. E aí, qual dessas histórias te deu mais medo? O Brasil é um país rico em cultura, e isso inclui suas lendas e mistérios. Cada uma dessas cidades guarda segredos e energias que desafiam nossa compreensão. É fascinante e assustador ao mesmo tempo, não acha? Se você conhece alguma outra lenda ou lugar assombrado no Brasil, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber. A gente se arrepia, mas adora uma boa história de fantasma, né? Muito obrigado por me acompanhar nessa jornada sombria pelo nosso país. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. A gente se vê em breve. Até mais!